Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre um assunto sério, as intercorrências relacionadas aos procedimentos estéticos, e a doutora Luciana Ribeiro é biomédica, especialista no assunto e vai conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutora, seja bem-vinda. Olá, Salatiel, muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né, para participar desse programa maravilhoso e estar podendo responder aí as dúvidas, né, sobre os procedimentos estéticos e falando um pouco hoje sobre um tema que é super importante, que é sobre as intercorrências, né, na harmonização facial. Doutora, os procedimentos estéticos evoluíram muito, estão incríveis. Eu, particularmente, na minha opinião, são necessários, porque não é uma questão de vaidade, pelo menos para mim, é uma questão de se sentir bem, ter autoestima, e isso reflete numa vida toda. Contudo, são necessários cuidados, porque os procedimentos podem ter algumas intercorrências, e nós vamos falar aqui dos principais, aqueles mais comuns e o que pode acontecer. Por exemplo, o Botox. É um erro, tanto do profissional ou até mesmo uma rejeição do organismo, não sei se pode acontecer. Quais seriam os problemas comuns relacionados ao uso do Botox? Sempre lembrando que o Botox é um procedimento, né, extremamente seguro, contudo, não está isento de ter uma intercorrência. Sim, sim. Como qualquer procedimento, né, tem as suas intercorrências. Eu digo sempre que se o paciente não quer passar por um tipo de intercorrência, ele não terá que fazer nenhum tipo de procedimento estético ou cirúrgico. Então, qualquer procedimento tem sim as suas intercorrências. O que podemos deixar bem claro aos nossos pacientes é que precisamos, nós profissionais, estar qualificados, atentos, saber dominar a anatomia de forma geral, para que a gente pode estar evitando qualquer tipo de intercorrência dentro tanto da harmonização facial corporal ou qualquer um outro procedimento estético, né? E o Botox, por exemplo, é um procedimento simples, né? É, não é um procedimento tão invasivo, porém tem sim suas complicações, por exemplo, paciente que tem alergia ao ovo. Então, se ele tem um tipo de alergia, por exemplo, ao ovo, ele não pode usar qualquer toxina, tem uma toxina específica para esse tipo de paciente. Então, se eu vou aplicar um botox, eu já devo ali informar o paciente na minha anamnese, né, os tipos de alergia que ele tem, se ele tem ou não. Se ele tiver, eu tenho que saber o tipo de toxina que eu vou aplicar nele. Outra coisa também que causa, infelizmente, em alguns pacientes, né, dentro da aplicação do Botox, rompimentos de vasos, né, que pode causar aí uma embolia nas artérias ali daquela região, e eu também posso estar causando um sério problema aí, que é a cegueira. A cegueira vem através de um rompimento de artéria na região ali do olho do paciente. Então, posso sim gerar uma cegueira no meu paciente se eu não estiver um conhecimento anatômico. Por isso que é importante procurar um profissional que estudou, que sabe o que está fazendo, para evitar esses problemas e também, caso aconteça qualquer intercorrência, saber como lidar, né? Como reverter. Sim, sim, com certeza. O botox é um pouquinho complicado, porque se eu causo ali alguma complicação no procedimento, é, por exemplo, se eu causar uma queda de pálpebra, eu vou ter que ali esperar um determinado prazo para que esse olho do paciente venha voltar a ter um funcionamento normal. Então, ao mesmo tempo que a aplicação de toxina botulínica é simples para alguns profissionais que acham que é simples, ao mesmo tempo não é tão simples assim, porque tem sim sérios riscos, né? E grave, como acabamos de falar, como a cegueira. Então, eu preciso passar isso para o meu paciente, né? Os cuidados, as complicações, porém,
eu, como profissionais, eu tenho que saber lidar com essa situação para mim não causar nenhum tipo de problema e nenhuma complicação para o meu paciente. Doutora, os preenchedores, né? Pensando especialmente na harmonização facial, também podem ter intercorrências? Sim, sim, os preenchedores também têm as suas intercorrências, né? Eu sempre costumo falar, a gente tem um pouquinho aí de diferença de intercorrência e complicação. Intercorrência, o que é intercorrência? A intercorrência é o que eu sei que pode acontecer ali durante o procedimento que eu vou estar fazendo no meu paciente. Pode acontecer uma intercorrência? Pode sim, só que o profissional tem que saber lidar com aquela intercorrência que pode acontecer ali durante qualquer procedimento. Qualquer profissional na área da saúde, ele pode causar intercorrência ali no paciente, mas ele tem que saber lidar, né? E a complicação, ela gera aí de uma doença ou de uma causa que aconteceu ali durante a intercorrência. Se acontece uma intercorrência e eu não sei tratar como profissional, eu vou causar complicações severas ao meu paciente. Então, a gente tem essa diferença aí entre intercorrência e complicação. Então, existem, né, como eu acabei de falar, a intercorrência em todos os procedimentos estéticos. O ácido hialurônico, que é o que você perguntou, tem sim. Quais as intercorrências que pode acontecer? O ácido hialurônico, se eu sei trabalhar com ele, tanto com a agulha, por exemplo, ou com a cânula, eu preciso conhecer totalmente ali a anatomia. Então, quais as complicações que eu posso causar? Eu posso causar uma necrose, né, no paciente, eu posso causar fibrose, eu posso ter compressão ali de artéria, né, que pode estar gerando ali morte celular do tecido. Então, tem diversas complicações e eu tenho que saber lidar com isso. Todos os procedimentos têm sim complicações. Se o profissional não souber lidar com essa situação, né? Sim, claro, é importante sempre frisar isso, né? O profissional habilitado vai reduzir significativamente o risco. Claro, pode ter algum problema, ninguém está isento, mas na prática nós vemos que isso raramente acontece. Doutora, Sim, até os aparelhos podem causar queimaduras, entre outros problemas. sim, como os procedimentos injetáveis têm aí suas intercorrências e complicações, também os aparelhos têm as suas intercorrências e complicações. Como acabamos de falar, a toxina tem esses tipos de complicações e intercorrência que acabamos de falar. O preenchedor também tem. O bioestimulador, às vezes, nossa, o bioestimulador é tão comum, né? Tão fácil para a gente aplicar como nós profissionais, algumas pessoas pensam, né? Mas não é também tão fácil, né? Eu posso criar aí caroços, né? Com um bioestimulador de colágeno, se eu não souber diluir ele e se eu não souber aplicar em camadas corretas. Os fios de PDO também causam complicação, né? Só complementando aqui, os fios de PDO, se eu não estiver com o meu campo estéreo, totalmente estéreo, eu posso causar infecções, né, no paciente, graves sim, e que se, dependendo da situação, o paciente tem que ir a um hospital, tem que tomar medicações, tomar antibiótico, para a gente ter ali uma melhora naquela infecção. E os aparelhos também têm as suas complicações. Por exemplo, os laser. Se eu não souber trabalhar se eu não conhecer o aparelho, não souber trabalhar, não entender sobre a radiação, sobre as potências, eu posso queimar meu paciente e pode causar queimaduras severas. As rádios também causa complicação, causa queimadura e também tem a ultrassom microfocada. Se eu não conhecer a anatomia, se eu não saber aonde passa ali os nervos, eu posso paralisar uma face.
por exemplo. Essa região nossa aqui, né, onde passam os nervos, se eu vim com a ultrassom microfocada nessa região, eu posso paralisar a face do meu paciente. Doutora, e os pacientes também precisam estarem atentos para evitar as complicações no pós-procedimento, né? Muito obrigado por esclarecer as nossas dúvidas. Volte outras vezes para conversar conosco e trazer sempre informações de utilidade pública. É um prazer, eu que agradeço pela oportunidade de estar sempre aqui com vocês, né? Para estar esclarecendo, passando matérias importantíssimas, né? Nessa área aí que hoje é tão importante para nós, que é a harmonização facial, corporal, estética, de forma geral. Então, eu que agradeço, né? E é um prazer estar aqui com vocês sempre. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero para o nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV, mas até lá você pode conversar conosco através das nossas redes sociais, especialmente no nosso perfil lá no Instagram, @canal Doutor TV. Te vejo lá.